começar por essa saída apontada pelo governo para a questão do IOF, Christian. A ação do Congresso realmente é inconstitucional em relação à derrubada? O que sobra para o governo juridicamente? Olha, o que está colocado, o que é mais ou menos pacífico no Supremo Tribunal Federal, é o entendimento de que o problema central é que o decreto legislativo não é um meio juridicamente adequado para você contestar a alteração da alíquota do IOF por meio de um decreto do Poder Executivo, entendeu? E nesse sentido você tem uma inconstitucionalidade formal. Você não está nem entrando no mérito exatamente da questão da alteração da alíquota do IOF. O que está em jogo, sobretudo, você pode até discutir isso também, mas antes de discutir esse tipo de inconstitucionalidade que a gente chama de inconstitucionalidade material, quer dizer, é a substância do assunto, a gente tem que discutir a inconstitucionalidade formal, quer dizer, se os instrumentos usados eram constitucionais ou não. E o que está claro colocado aí é que o Congresso não tem como derrubar um decreto que altera a alíquota do IOF por meio de um decreto legislativo. Poderia ter sido feito ao contrário, se o jogo fosse limpo. Poderia ter sido ao contrário, era assim, o governo aumentava a alíquota do IOF por meio de um decreto do Executivo e um partido, ou sei lá, o presidente da Câmara, ou a mesa da Câmara, poderia propor uma ação de inconstitucionalidade dizendo que, por uma inconstitucionalidade material ou substantiva, quer dizer, que aquilo, que a alteração da alíquota não se dava, por exemplo, não podia se dar, que aquilo ali não era regulação da economia. Que aquilo ali, na verdade, tinha um fim arrecadatório. Então, a subida da alíquota do IOF só poderia ser feita por projeto de lei que passasse pelo Congresso, entendeu? Mas eles não fizeram isso porque, no fundo, o interesse do Congresso não era discutir de fato a inconstitucionalidade ou não. Era mandar uma mensagem. Era mandar uma mensagem dupla. Uma mensagem segundo a qual, por um lado, que é a mensagem supostamente límpida, de que, abre aspas, o Brasil não aguenta mais aumento de impostos, fecha aspas, que é uma banalidade de discurso de direita, porque se o presidente fosse de direita, ninguém estava dizendo nada. Né? Mas, no fundo, é um recado por causa das emendas orçamentárias. E é mais um sinal de chantagem do Centrão sobre um governo que eles percebem como não só contrário à ideologia deles, da maioria, né, do Centrão, como um governo que é percebido como fraco. E as eleições estão ali na esquina. Entendeu? Então, a questão que se coloca agora para o governo sobre a conveniência ou não de recorrer ao Supremo Tribunal Federal é uma conveniência política, porque do ponto de vista jurídico a inconstitucionalidade é clara. Mas esse não é um Congresso que está mais preocupado com constitucionalidade. Isso é uma coisa que a gente vai ter que discutir daqui a pouco. Tá? Ele não está mais preocupado com essa questão de o que é constitucional, o que não é, a interpretação da Constituição, qual é, o que não é, porque ele também está brigado com quem faz o controle da constitucionalidade, que é o Supremo Tribunal Federal. Entende? Então, do ponto de vista do governo, é assim. Ele vai entubar na expectativa, quer dizer, entubar significa não recorrer ao Supremo. Ele vai entubar com a expectativa, que a essa altura me parece quimérica, de que vai conseguir chegar a bom termo com os partidos que fazem parte da base do governo, supostamente, e que são do Centrão, para conseguir ter maioria parlamentar, ou também por causa da proximidade da eleição, está na hora de chutar o balde. Chutar o balde, assim, do tipo, esse Centrão aí é um Centrão que não está nem para trabalhadores, esse Centrão é um Centrão que quer que o pobre se exploda, que só defende patrão, né? Eu acho que o Lula pode estar começando a entrar nesse modo também, do tipo, bom, não vai rolar mesmo governabilidade com esse Centrão, eles já não estão querendo fazer muito, então eu vou deixar para lá também, vou. E aí tem esse drama, desculpa, só para terminar, tem esse drama de que você tem um Centrão que já não está nem aí para a Constituição e, de alguma maneira, para um certo tipo de regime democrático, tal como previsto na Constituição, no qual o Supremo Tribunal Federal tem uma atribuição de manter o regime dentro de certas regras, né? E uma percepção de que esse regime, com essas regras, é alguma coisa ou meio de esquerda, né? Ou é alguma coisa que é um conluio do Executivo com o Judiciário para impedir o Centrão de continuar se perpetuando através dessas emendas parlamentares, entendeu? Porque me parece que, em relação à governabilidade, o Lula está tendo uns meses aí, uma gestão, né, de
um terceiro mandato, uns dias de Dilma Rousseff, né? Porque ele não está conseguindo um diálogo que todo mundo achou que para ele fosse ser mais fácil, né? Fazer esse meio de campo com o Congresso. E agora, percebendo isso, é uma discussão que já até existe na esquerda há algum tempo, de a gente vai caminhar para o centro para tentar esse diálogo, ou a gente vai entender que já tem um centro e vai para a esquerda para tentar vender sonhos, vender utopias, enfim. E me parece que de sexta-feira para cá, com o discurso de que o Congresso está protegendo os mais ricos e que o governo não está conseguindo aprovar medidas que tenham um cunho social mais forte, enfim, que o governo está dizendo, olha, realmente não há um diálogo aqui, talvez o governo tenha percebido que a essa altura convencer o Congresso a votar com ele vai ficar mais difícil, talvez esteja mesmo indo para o embate para poder vender esse discurso, que não é nem só o discurso, né, mas de que, olha, a gente está tentando fazer, mas não está passando nada ali, para tentar responsabilizar o Congresso de alguma forma também, né? Sim, porque ele está agora numa situação ótima, né? Porque ele está com a comida toda na mesa e não paga a conta. Sim. O governo passou 2 anos e meio no centro, né? Ele passou 2 anos e meio no centro e, assim, é natural que, quando você não tem maioria no Congresso, você tenha disputa e uma necessidade de negociação maior do que uma realidade que o governo tem uma maioria, porque tem o partido majoritário, porque tem uma coalizão majoritária, como acontece em qualquer democracia do mundo, né? É natural que essa negociação seja mais difícil numa circunstância como essa. Agora, o Congresso pede muito, o governo entrega e o Congresso não dá. Não é? Porque não é só a questão do IOF, outras alternativas para aumento de arrecadação foram colocadas. E assim, por exemplo, o Congresso não aceita discutir um dos pontos centrais do funcionamento do Estado brasileiro, que é a força das corporações em termos de supersalários, privilégios. Né? Quer dizer, você tem uma desproporção no Serviço Público Federal que é uma coisa inacreditável, judiciário, tribunal de... a parte fiscal, quer dizer, tem super salários, acúmulos de prebendas e o Congresso não aceita discutir isso. Taxação de grandes fortunas, mudanças no imposto de renda, aumentar a progressividade do imposto de renda, tudo isso foi colocado como alternativa pelo governo. O Congresso não aceitou discutir nada, né? Não topou nenhuma discussão nesse sentido. Quer dizer, então assume essa posição que é muito confortável para quem não está no governo, né? Que é essa, não podemos... O povo brasileiro não pode arcar mais com os custos dos impostos, né? Só que não aceita discutir nenhum tipo de alternativa para resolver o problema fiscal. Então, eu não sei qual é a alternativa do governo, a não ser se afastar dessa posição de centro moderado e ir para o confronto. Claro, um confronto não vai ser um confronto total, não vai romper com o Congresso, não vai botar os ministros dos partidos do Centrão para fora do governo, mas aumentar essa tensão. Ou seja, o presidencialismo de coalizão não funciona, você tem que partir para o judiciarismo de coalizão. Isso é uma brincadeira que eu estou falando do judiciarismo de coalizão, porque fica parecendo que eu estou endossando a narrativa do Centrão de que existe um jogo do Supremo com o Executivo, o que, na verdade, é meio verdade e é meio mentira. Porque isso é uma maneira também deles também não respeitarem o poder judiciário nas decisões do Flávio Dino que dizem respeito às emendas parlamentares, entendeu? Esse Congresso ele não vai fazer absolutamente nada. Ele sabe, na verdade, que está criando ingovernabilidade, ele sabe que está prejudicando o país, mas assim... Eu tenho os meus interesses. Eu quero as minhas emendas, eu quero me reeleger, vai dar trabalho, enfim... E se puder ter um aceitar a desoneração... Mas sabe de uma coisa? Aí vou usar a palavra que eu não vou usar a palavra que eu ia usar, mas estou no ar. Dane-se. Problema desse governo. Então, eu não vou botar azeitona na empada desse governo. Eu quero mais que esse governo se exploda, porque eu quero gente minha lá. Porque além das emendas, eu quero ter todos os ministérios. Eu quero ter o Ministério da Educação, eu quero ter o Ministério da Saúde, eu quero ter o Ministério do Transporte, eu quero ter todos os ministérios rendosos. Quando isso acontecer, vai ter que ter um presidente de direita. Bom, aí quando houver um presidente de direita que seja nosso, aí a gente vai fazer esses sacrifícios todos. Mas por esse aí, a gente não vai fazer nada. E não tem... Me parece que não tem nada que o governo consiga oferecer para esse Congresso que eles queiram dessa vez, a não ser que seja isso que você falou, né? Todos os ministérios, todas as emendas, e tem um limite do que o governo vai conseguir fazer, né? Porque havia no início uma pressão sobre o Flávio Dino para que ele não fosse tão rigoroso em relação à transparência das emendas,
Mas também tem um limite ali do que o governo consegue num outro poder, né? No judiciário. Então, Flávio Dino não cedeu, e aí o Congresso não cede também, e o governo fica ali tendo que recorrer mesmo judicialmente, né? A impressão é que não tem mais o que fazer, porque falta um ano e meio mais, falta só um ano e meio para a eleição. Quer dizer, o ano eleitoral começa daqui a 6 meses, no fundo 6 meses, 7 meses, 8 meses, entendeu? O governo não tem como contar com esse Congresso. E se ele vier a se eleger, que Lula ainda é bem ou mal favorito, né? Porque ele tem, sei lá, 40% de votos, não vai dizer que quem já parte do primeiro turno com 40% não é favorito. Né? É claro que está longe ainda, mas assim, qual é a perspectiva do Lula se ele vier a vencer? Assim, se ele não conseguir reduzir a vantagem da direita no Congresso, o que ele vai fazer em 4 anos? E tem que lembrar que ele vai sofrer impeachment no segundo ano? Ano que vem renova o Senado em 2 cadeiras. Pois é. E a direita vai fazer mais senadores. Isso é a direita, isso é o centrão. Quando eu falo centrão, é direita. Centrão não é extrema direita, é direita, tá? Eu faço essa distinção aqui. Mas se ele tem a perspectiva de eventualmente eleger o Tarcísio, por que já vai facilitar a vida do Lula? E mais ainda, por que eu vou ficar do lado do Lula e apoiar o Lula, como, sei lá, os Ciro Nogueiras da vida apoiavam Lula no passado, como tinham apoiado a Dilma no primeiro. Por que esses caras vão fazer isso? Se o governo aparentemente está impopular, se o Lula passa a impressão de que está meio de saco cheio, entendeu? Então não tem motivo nenhum. É como diz aquele verso, como é que é, do Simonal, deixa cair, vai deixar, deixa o governo cair. Ele não tem incentivo nenhum, para usar uma expressão de ciência política, né? Qual é o sistema de incentivos de que o Executivo dispõe hoje para conseguir maioria no Congresso? Praticamente nenhum. Agora, o Rodrigo escreve aqui pra gente dizendo tem que reduzir gastos, mas não pode aumentar impostos, não pode cortar a isenção, não pode construir menos hospitais e não pode parar de sustentar os rentistas. É para fazer o quê, então? Não tem a ver com proteger ou não os mais ricos, tem a ver com o Brasil vai falir em 2027 se não fizer alguma coisa. E isso fica para o próximo governo também, né? Vai ficar uma situação complicada aí, criada por esse imbróglio de não vamos votar nada. Mas se o próximo presidente for de direita, aí acontece o quê? Primeiro ano é choque de gestão. Isso, e o Congresso dá tudo. Claro. E o Congresso vai dar tudo, entendeu? Aí invertendo, é tipo o último ano do governo Bolsonaro, né? Eles vão dar tudo, vai ter até emenda para poder gastar. Mas para esse aí eles não vão fazer nada, vai ser tratado a pão e água, na expectativa de que acabe no final do ano que vem. Agora, o que a gente tem visto de pesquisas também é que a popularidade do Lula, a aprovação do governo, na verdade, vem caindo, mas ele continua se mantendo ali competitivo no segundo turno. A eleição também não está dada, né, gente? Não, está longe de... Enfim, você tem... A avaliação do governo tem, evidentemente, que tem impacto na eleição, né? Não dá para negar isso. Agora, sem saber quem são os candidatos, quais são as alternativas colocadas na mesa, as pesquisas eleitorais, há 1 ano e tanto antes das eleições, 1 ano e 3 meses antes das eleições, elas tendem a mostrar como candidatos favoritos os nomes mais conhecidos. Isso é assim em qualquer eleição. Os nomes mais conhecidos vão aparecer em primeiro lugar nas pesquisas. Né? Aí começa a campanha, a coisa começa a eventualmente mudar de figura. Mas o Lula vai sempre aparecer como primeiro lugar. Eu acho que mesmo conforme for se aproximando das eleições, ele vai continuar em primeiro lugar, porque é isso, ele sai de um piso eleitoral muito elevado. Ele pode perder a eleição? Pode, porque tem o desgaste do governo, tem uma articulação do Centrão para tentar fazer um presidente da República, está muito óbvio isso, né? Pode ser o Tarcísio, pode ser outro, o Tarcísio talvez seja o favorito. A direita, que a gente vai falar sobre isso também daqui a pouco, a direita vai ter que lidar com esse legado problemático do bolsonarismo, que é positivo porque tem voto, mas é negativo porque é colocar na mesa de negociações uma família, né, para não dizer outra coisa. Que também termina com ilha. Exatamente. Mas é isso. Agora, as pesquisas ainda mostram um cenário muito cristalizado porque a população ainda não começou a ouvir falar de eleição, não sabe quem são as alternativas. Então, o Lula vai continuar aparecendo como primeiro lugar nas pesquisas de preferência até muito próximo da eleição. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.